Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 5 de novembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou, em algumas outras traduções, pela própria concupiscência. Cada um, porém, é tentado pela própria concupiscência, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos neste momento em que nos reunimos em teu nome, Senhor Jesus, a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração, para que nós possamos apreender da melhor forma tudo o que nos será trazido hoje, os teus ensinamentos, as tuas verdades, verdades estas, provindas do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. E assim, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, muitos de nós já ouvimos diversas vezes essa frase que é muito comumente atribuída a Paulo, né? Cada um é tentado nas suas próprias concupiscências, mas na verdade foi Tiago que disse isso, né? E é muito interessante a gente parar para refletir sobre essa frase, porque é uma frase que traz muitos ensinamentos. E se nós lermos o versículo 14, que é o versículo que fala exatamente esse trecho, né? Cada um é tentado nas suas próprias concupiscências, nós veremos que Tiago fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Quer dizer, o que ele está a dizer aqui? Todos nós, né, e em outras traduções, mau desejo é traduzido por concupiscência. Concupiscência o que é? Concupiscência é aquele lado ruim nosso, é a nossa fraqueza, é o defeito de caráter, de personalidade que nós temos, né? É o lado atrasado, inferior, mal, né? Falando numa palavra só, que ainda está em nós, né? Nós somos seres criados por Deus, simples e ignorantes, com uma destinação, que é a perfeição, ainda que relativa, porque ninguém pode alcançar uma perfeição absoluta, porque perfeição absoluta é o próprio Deus. Deus não é perfeito, Deus é a perfeição, né? Então ninguém pode alcançar uma perfeição absoluta. A perfeição a que nós podemos chegar é uma perfeição relativa, como criaturas, como seres perfectíveis, à imagem e semelhança de Deus.
Só que para a gente chegar nesse ponto, a estrada é longa, né? O número de reencarnações é incontável, né? Então, todos nós, principalmente nós que estamos num planeta de provas e expiações, que é o segundo, né? Lógico que Kardec explicou isso muito bem lá no Livro dos Espíritos, né? Ele fez uma classificação de forma resumida, tanto em relação aos mundos, né, os níveis, as classificações dos mundos, como em relação a nós outros espíritos, né, categoria, né, graus de diferentes espíritos. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, né? Mas, para não ficar uma classificação muito extensa, Kardec resumiu de uma forma mais didática para nós compreendermos dessa forma que nós conhecemos, né? E o planeta, o mundo, que está no segundo degrau, como nós aqui, né, como o nosso planeta Terra, é mundo de provas e expiações e que tem muitos, ou a grande maioria dos espíritos, compatível, lógico, né? Não haveria de ser diferente, com esse nível espiritual. Então, se são algo em torno de 5 categorias, níveis, graus, o nosso planeta, o nosso mundo, os mundos de provas e expiações estão mais para o nível mais baixo do que para o nível mais alto, porque o nível mediano é o nível de mundos de regeneração, que, segundo, né, se fala, né, se tem falado muito, estamos a caminho, estamos em processo de, né, transição para esse mundo de regeneração. Mas ainda não estamos no mundo de regeneração. E depois do mundo de regeneração ainda tem mais 2 níveis. Então, nós no mundo de provas e expiações, nós estamos mais para baixo do que para cima. Então, isso é sinal de quê? De que nós temos muito mais características de espíritos atrasados, espíritos inferiores, do que características de espíritos mais adiantados, mais elevados, mais puros, né? Então, por isso Tiago falou, cada um, porém, é tentado. E o que é tentação? Tentação é aquilo que surge na nossa vida, no nosso dia a dia, e que vai servir para nós provarmos que estamos já em condições de não cometer um erro, não cair, não violar as leis, principalmente de Deus, né? Ou atestarmos que ainda estamos numa condição muito ruim mesmo, porque a gente, se cair, né, se ceder, se cometer erro, pecado, crime, nós estamos atestando que nós estamos muito atrasados ainda, né? Porque existem 2 caminhos, né? O caminho da retidão, do bem, e existe o caminho do desvirtuamento, né? O caminho sinuoso, o caminho do mal, do pecado, do crime. E tanto é assim que termina o versículo 15, né, dizendo que o pecado gera morte. Morte espiritual, ou seja, morte no sentido de que enquanto nós estivermos pecando, nós não estamos vivendo a vida que Jesus veio nos trazer. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas quem está no caminho diferente do que Jesus veio nos ensinar, está no caminho da vida em abundância? Não, está no caminho da morte. Morte espiritual, morte moral. Então é isso que Tiago está a dizer aqui, né? E cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ah, mas eu não tenho mau desejo. Eu não tenho desejo de fazer o mal. E aí sim, Paulo falou, o bem que eu quero fazer,
O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, às vezes, nós não nos damos conta de que o mal, por estar em nós, mesmo que de forma inconsciente ou subconsciente, nós não queiramos, ele acontece. É um pensamento ruim que vem à nossa mente e às vezes a gente alimenta, né? É um sentimento ruim em relação a alguém, seja um familiar, né? Um próximo, um colega de trabalho, um vizinho, enfim. Aquilo vem, por quê? Porque a nossa graduação, né? O nível em que nós estamos é nível de espírito ainda atrasado, inferior. Então vem. E a gente é tentado. Aí é que está. Quando vem esse sentimento, esse pensamento, esse ódio, e às vezes essa vontade de concretizar, inclusive, atitudes, né, para nos vingarmos, por exemplo. Nós não fizemos nada a ninguém, mas alguém fez a nós. E aí a gente tem vontade de se vingar, né? Comigo é na mesma moeda, né? Bateu, levou. E a gente fala frases, né, que são tristes, são vergonhosas, mas que estão compatíveis com o nível espiritual nosso, com o nível moral, né? Não leva o desaforo para casa, enfim, né? Então, é isso que Tiago está a dizer aqui. E nós temos que ter consciência de que essa tentação nunca vem de Deus, meus irmãos. Não é Deus que está a nos tentar para nos provar, né, para ver se a gente... A tentação, o mal, está em nós. As circunstâncias acontecem, aí sim, para que nós testemunhemos. Já consegui adquirir a paciência. Já consegui adquirir a virtude do perdão. Já consegui adquirir a virtude da benevolência. Tanto que Jesus falou: ouvistes, né, ou aprendestes o que foi dito: amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Então, antes de Jesus vir, o lema, né, a regra de conduta, né, de dever ser, era: você ama quem for igual a você, quem tiver o mesmo pensamento seu, quem comungar com você. Agora, então, por exemplo, né, o seu semelhante. Agora, quem for contrário a você, adversário, antagonista, pensar diferente, não votar no mesmo candidato, né, e por aí vai. Aí você odeia. A regra era essa. Jesus veio ensinar: ouvistes o que foi dito, amai o vosso próximo, né, o vosso semelhante, e odiai o vosso inimigo, o vosso diferente, o vosso adversário, o vosso antagonista. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam e perseguem. Então, está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, você querer desejar o bem, mesmo para a pessoa que te fez um mal, que fala mal de você, que te calunia, que te prejudica. Isso não é muito comum no nosso nível espiritual. Reconheçamos, né? A pessoa está detonando a gente, falando mal, prejudicando, seja, né, no âmbito social, seja nas redes sociais, como hoje é muito comum, né? Seja no nosso local de trabalho, no prédio onde nós moramos. Enfim, a pessoa está detonando a gente. E você faz o quê? Tem benevolência para com ela. Ora por ela, para que Deus abençoe, conceda tudo de melhor. É ou não é difícil? Né? Então,
indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é você ter tolerância, ter compreensão. Por quê? Porque sabe que essa pessoa é tão imperfeita quanto você mesmo. Eu sei que o meu... E às vezes, meus irmãos, olha que curioso isso, né? Às vezes a pessoa que está agindo assim era nossa amiga. Era nossa amiga, era aquele familiar próximo. Então, isso que a gente tem vivenciado hoje aí de divisão político-ideológica, né? A gente tem visto pessoas se afastando, cortando relações, marido e mulher se separando, pais e filhos brigando, né? Vizinhos se desentendendo, amigos se transformando em inimigos por questões ideológicas. E antes não tinha nada disso, né? Eu já vi pessoas da mesma família, um votar num candidato, o outro votar no outro. Qual é o problema disso? Não é mesmo? Então, quer dizer, isso denota o nosso nível espiritual pequeno, atrasado, inferior, né? Então a gente tem indulgência, tolerância, né? Compreensão. Por quê? Porque nós precisamos também. Quem não tem, né, um defeitinho ou um defeitão, né, um defeito muito grande, e que é um teste também de paciência, né? Pode ser qualquer coisa. A gente pode não necessariamente estar agindo como essa pessoa que está agindo contra nós, mas a gente tem outras características, né? Outros defeitos, né? Que incomodam demais também essas outras pessoas. Então, nós também precisamos de indulgência. As pessoas têm que ter também paciência, compreensão, tolerância conosco. Por isso, nós temos que ter com elas também. Todos estamos mais ou menos no mesmo nível espiritual. Uns têm uns defeitos que nós não temos, mas nós temos defeitos que essas outras pessoas muitas vezes não têm. E nós temos que nos tolerar mutuamente. E por que eu estou falando tudo isso? Agora nós vamos ver aqui, né, um capítulo maravilhoso do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Olha que interessante, meus irmãos. Vinícius, né, nós todos sabemos que é o pseudônimo de Pedro Camargo. E ele tem vários livros maravilhosos, com artigos, textos, né, capítulos excelentes, imperdíveis. E ele tem um capítulo aqui falando sobre isso, que nós estamos abordando hoje, cujo título do capítulo é Os Nossos Caricaturistas. Olha que interessante. Caricaturista. Caricatura, né, como todos nós sabemos, é aquele desenho em que o artista, o desenhista, ele exagera algum ponto que existe em nós e que é bastante, digamos assim, característico, né? É aquilo que nos difere no meio da multidão, né? E ele acentua esse ponto, esse aspecto, e não somente no desenho, né? na arte plástica, né? Até mesmo, né? Num texto, né? Existem textos, né, que são satíricos, que caracterizam determinado personagem como uma caricatura, né? Pela forma de se comportar, de agir, de falar em relação, né, a determinados contextos, né? E normalmente a caricatura é mais associada a esse desenho, né, que destaca algum ponto ou do nosso rosto ou do nosso corpo, né, que é muito característico e que é o grande diferencial, né? É aquele fator que faz com que você está falando daquele fulano, né, que tem o olho esbugalhado, né, ou que tem boca
assim o assado, enfim, né? Um nariz grande, enfim, né? E os caricaturistas são esses artistas que geralmente destacam esses pontos que muitas vezes, inclusive, aí é que, né, o ponto de conexão entre o que nós estamos a falar como introdução dessa pregação de hoje e esse texto que nós leremos já já, é que muitas vezes esse ponto acentuado que o artista destaca nesse desenho é um ponto que nos incomoda. É algo muitas vezes que nós não gostamos em nós. Então eu tenho um nariz, né, de batata, né, um nariz grande, pontudo, enfim. E aí o artista vai lá e acentua isso, né? E é exatamente, às vezes, o ponto que se alguém perguntasse, no seu rosto, o que você não gosta? Qual a parte do seu rosto que você não... eu não gosto do meu nariz. Então é exatamente esse ponto de que o caricaturista vai acentuar, vai destacar. Então, vejamos que interessante essa metáfora que Vinícius usa nesse texto, os nossos caricaturistas, e que tem a ver com o que nós começamos a falar hoje. Deus, pondo a sua infinita inteligência a serviço do seu infinito amor, tem organizado tudo com tanta sabedoria que não só os bons, mas também os maus concorrem para a mesma finalidade, o bem comum, a felicidade de todos. Aí a gente já se questiona. Epa, calma aí, Vinícius. Você está prestando atenção no que você está escrevendo? É isso mesmo? Os maus concorrem para o bem comum, a felicidade de todos? Será que você não se equivocou, Vinícius? Continua ele. Não devemos só aos espíritos elevados, aqueles a quem denominamos protetores, guias, anjos da guarda, o nosso progresso. Devemo-lo também aos indesejáveis, isto é, aos que nos tentam, molestam e atribulam. Vejamos que interessante. Devemos o quê? O progresso a esses, né? Também aos indesejáveis, que nós chamamos de indesejáveis. Isto é, aos que nos tentam, molestam, atribulam. A psicologia da tentação funda-se nas falhas e senões do nosso caráter, quer dizer, nos nossos defeitos, nas nossas inferioridades. Cada um de nós é invariavelmente tentado através das fraquezas próprias. Vinícius está aqui a repetir a frase de Tiago, com outras palavras, né? Cada um de nós é invariavelmente tentado através das fraquezas próprias, das nossas concupiscências, dos nossos maus desejos. Se pudéssemos conceber um homem perfeito, cujo caráter não se ressentisse de nenhuma eiva, se a gente já tivesse nesse nível de não se ressentir de nada, tal indivíduo seria inacessível às tentações. Se a gente estivesse num nível tal que nenhum mal nos tira do sério, faz-nos perder a paciência, faz-nos ter maus sentimentos, desejo de vingança, ódio. Se nós estivéssemos nesse nível, nós seríamos inacessíveis às tentações. Há pessoas de elevada moralidade e correção que, a nossos olhos, nenhum defeito deixam transparecer. Os indesejáveis, porém, descobrem a brecha e ei-los, então, em atividade, visando certeiramente o alvo.
como a gente aqui nesse nível de espírito habitante de planeta, de mundo, de provas e expiações, não está no nível de perfeição, em que não somos mais passíveis de sermos tentados. Inclusive, eu não vou adentrar nessa polêmica, mas apenas mencionar. Muitos, inclusive, dizem, né, estudiosos cristãos, que é incompatível, incongruente, digamos, absurdo, né, admitirmos que Jesus foi tentado. Porque ele não tinha fraqueza nenhuma, não tinha imperfeição nenhuma, não tinha mau desejo nenhum. Então, como ele pode ter sido tentado? Alguns dizem isso, mas nós não vamos ficar nessa polêmica aqui hoje, né? O fato é que o próprio Vinícius está a dizer, se nós estivéssemos num nível de perfeição tal que seria, né, um fator, uma contingência, uma circunstância de nós nos tornarmos inacessíveis às tentações, mesmo para os que nós aqui na Terra consideramos espíritos muito adiantados, santos, né? E esses, inclusive, são humildes o suficiente para admitirem, apesar de sua santidade, sua pureza, sua elevação, né? Os santos da Igreja Católica, os santos do protestantismo, né? Os grandes pastores, líderes, que nós sabemos que são missionários, né? Os grandes do espiritismo e de outras religiões não cristãs, como, por exemplo, um Gandhi, Buda e tantos outros, né? Eles são suficientemente humildes para dizerem, apesar de sua pureza, de sua grandeza, de sua santidade, eu sou um pecador, né? O próprio Paulo, meus irmãos, sou o maior de todos os pecadores. Como é que pode? Um sujeito que foi o maior divulgador, um gigante, o maior divulgador do Evangelho de Jesus, se dizendo o maior de todos os pecadores, mas por humildade, né? E nós, às vezes, não somos nada e nos achamos, né? Eu já sou, né, um pregador, eu já sou um palestrante. E tem gente que não admite nem ser chamado de pregador, palestrante, é conferencista, né? Enfim, então não faz palestra para menos de não sei quantas pessoas, né? Qual o número de pessoas que tem na casa lá, na igreja e tal? Tem algo em torno de 50, não, eu só prego para acima de 200 pessoas, acima de 500, acima de 1000. Então, quer dizer, olha que inversão, né? Enquanto os santos, os puros, os elevados, se dizem pecadores, enquanto Chico Xavier uma vez disse que se tivesse apenas uma pessoa para ouvi-lo, ele faria a pregação, ou se não tivesse ninguém encarnado para assistir, né, uma preleção dele, ele mesmo assim faria, porque existem espíritos, né, que são trazidos para ouvirem, né, a palavra, seja numa casa espírita, seja numa igreja católica, seja numa igreja protestante. Então, não veio ninguém, não vou fazer então a minha pregação, não vou fazer a missa, não vou fazer o meu culto. Não, esses gigantes, mesmo sem ninguém, eles falam, eles proferem a palavra de Deus. Então, desprovidos de orgulho, de vaidade. E nós outros, né, ficamos muitas vezes vigiando quantas pessoas já assistiram, quantos seguidores tem no meu canal, né, no meu perfil e tal. Quer dizer, a gente está muito distante ainda, né, desses grandes, desses gigantes. Então, Vinícius está aqui a dizer, há pessoas de elevada moralidade e correção que a nossos olhos nenhum defeito deixam transparecer. Os indesejáveis, porém, descobrem a brecha e ei-los, então, em atividade visando certeiramente o alvo. Os rinocerontes são quase invulneráveis aos projetis de arma de fogo, dada a resistência admirável da couraça que os reveste.
os caçadores desses paquidermes, conhecendo essa particularidade, buscam atingi-los alvejando o focinho, ponto vulnerável por onde a bala penetra e abate o valente quadrúpede. Assim procedem os tentadores do espaço, quando querem fazer suas caçadas entre os terrícolas. Tentadores do espaço, meus irmãos. Quer dizer, pode ser encarnado ou desencarnado. Nós, espíritos, quando queremos, como disse aqui Vinícius no início, né? Tentar, molestar, atribular, nós, né, procedemos assim, como esses caçadores, né, de rinoceronte. Ah, ele é muito resistente, eu vou encontrar um pontinho fraco dele. Ele vai ver só, calma lá. Sou catispero, né? Então, qual que é o ponto fraco dele? É o dinheiro, é o sexo, né? É a bebida, né? É a vaidade. Enfim, algum ponto eles vão encontrar, porque nós não somos perfeitos, e vão começar a agir como caricaturistas, né? Dizia Kardec, continua Vinícius, que eles pressentem nossas fraquezas. Olha só que interessante, né? É aquele defeitinho mais escondido que a gente tem, que ninguém sabe, mas eles descobrem. Pressentem nossas fraquezas, como as aves de rapina farejam de longe a carne em decomposição. As metáforas que Vinícius usa são, às vezes, impactantes, impressionantes, mas são necessárias. Vejamos agora, continua Vinícius, onde a utilidade ou benefício dessas ciladas que nos armam a cada passo certos habitantes do além, cuja aproximação tanto nos amofina e molesta. Às vezes é aquela tristeza que bate, de repente, sem a gente saber, aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo. Por que eu estou sentindo isso? Né? Não tem motivo aparente. Às vezes é um irmão nosso, né, que se aproximou e que está querendo mesmo, né, causar algum desequilíbrio, né, algum fator, né, de desarmonia, né? E nós que somos inferiores, atrasados, cheios de erros, cheios de pecados, nós temos os nossos pontos fracos, temos as nossas concupiscências, temos os nossos maus desejos e eles começam a agir, né, nesses pontos fracos. Sendo incontestável que eles atuam sobre os nossos defeitos, olha aí Vinícius falando, sendo incontestável que eles atuam sobre os nossos defeitos, condição essa imprescindível para o êxito de suas arremetidas. Porque, como ele próprio falou, né, como Tiago falou, nós somos tentados nas nossas fraquezas, nas nossas concupiscências. Se nós não temos mais fraquezas, se nós não temos mais maus desejos, nós não somos mais tentados. Então, eles atuam nesses pontos. Condição essa imprescindível para o êxito de suas arremetidas, de suas investidas. Resulta daí nos inteirarmos e convencermos de que somos realmente portadores de tais ou quais imperfeições. Então, aqui Vinícius está começando a mostrar a utilidade disso. Então, é Deus que faz esses seres, esses espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, agirem dessa forma? Lógico que não. Nós temos o nosso livre-arbítrio, inclusive ninguém está programado, né,
em termos espirituais, em termos de projeto de reencarnação, para fazer o mal. Nós somos programados para fazer o bem. Nós é que, com o nosso livre-arbítrio, desviamos, esquecemos dos compromissos, das tarefas e acabamos fazendo besteira, né? Tá aí o exemplo, né? Nós espíritas temos de Napoleão, né? Veio com a missão de preparar a França, antes dele Joana d'Arc, todos para preparar a França para a vinda de Allan Kardec. Joana d'Arc conseguiu cumprir a sua missão com êxito. E talvez deve ter até superado, né? Napoleão, com a missão, né, também de continuar o trabalho iniciado por Joana d'Arc. Falhou. Né? Por quê? Porque a ambição, né, de poder, né, o orgulho, falaram mais alto. E ele, apesar da missão, do compromisso que assumiu na espiritualidade antes de reencarnar como Napoleão, foi advertido já estando encarnado. Foi advertido, está lá no livro Cartas e Crônicas, se não me engano, né, de Humberto de Campos, né, Kardec e Napoleão. Eu li numa das últimas pregações, né, que nós fizemos. Foi advertido, lembrado, digamos assim, né, num desdobramento durante o sono, foi advertido, participou de uma reunião no plano espiritual na qual estava presente o próprio Kardec, né? E apesar de ele já ter assumido antes de reencarnar o compromisso de ser lembrado, mesmo já estando encarnado, falhou, né? Então, isso é o nosso nível espiritual, muitas vezes, que faz com que os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas concupiscências, as nossas fraquezas se sobressaiam, né? Então, é Deus que faz com que isso aconteça? Não. Todos nós temos a missão. Ah, mas eu não sou um grande missionário, eu não sou um Chico Xavier, eu não sou um Allan Kardec, eu não sou um Napoleão, né? Eu não sou uma Joana d'Arc. Não tem problema, meu irmão. Nós temos, todos nós, a missão de progredir. E só se progride fazendo bem, fazendo certo. Então, o mal, quando acontece uma pequena pausa, né, mas voltamos. Então, essas situações que acontecem, né, essas situações que acontecem de mal proceder, né, não é Deus que faz com que elas aconteçam. Deus apenas permite. E aí nós vamos ver aqui, com base em Vinícius, por que ele permite isso. Né? Para nos convencerem disso, né, vou reler aqui o início do parágrafo. Né? Sendo incontestável que eles atuam sobre os nossos defeitos, condição essa imprescindível para o êxito de suas arremetidas, de suas investidas, resulta daí nos inteirarmos e convencermos de que somos realmente portadores de tais ou quais imperfeições. Conhece-te a ti mesmo, já dizia, né, Sócrates, Santo Agostinho. Para nos convencerem disso, os indesejáveis procedem como os caricaturistas. Olha aí, essas pessoas destacam os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, que temos. Com a diferença de que estes, os caricaturistas, exageram os senões físicos. Então é aquele nariz que a gente não gosta, né? É a orelha nossa, é o olho, que é assim o assado, é a boca. Esses caricaturistas destacam, né, exageram os senões físicos, enquanto eles exageram os senões morais ou psíquicos. A caricatura é uma arte, como outra qualquer. A habilidade do caricaturista está em dar proeminência, pondo em destaque evidente
certas desarmonias da nossa plástica. Porém, de tal maneira que os demais nos possam reconhecer. Então, se a gente olhar uma caricatura, a gente sabe quem é a pessoa que está retratada ali, né? Embora com um aspecto exagerado, né? Através daqueles ridículos relevos. Da mesma sorte procedem os caricaturistas espirituais, focalizando nossos senões, acirram nossas tendências pecaminosas, incitam e fomentam tudo que podem encontrar em nós de inconfessável e vil, dando às nossas paixões egoísticas desmesurada expansão. Eles sabem que não há rinoceronte sem focinho. Somos nós. Nem Aquiles sem calcanhar. Olha aí, né, o mito lá, né, a lenda de Aquiles, né, que foi derrotado por uma flecha, né, atirada e atingindo o seu calcanhar, o seu tendão, né, tendão de Aquiles, né, era o ponto fraco dele, né, segundo a lenda grega, né? Quando nos apercebemos, já é tarde, diz Vinícius. Caímos na tentação. Basta que ouvidemos o conselho do mestre, vigiai e orai, para que tal nos aconteça. Jesus nos advertiu, né? E advertiu aqueles apóstolos, né? Pedro e João e Tiago, não estou me lembrando agora, né? Mas que estavam orando com ele, né? No jardim lá das Oliveiras, instantes antes, né, de Jesus ser preso e levado para ser crucificado, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, né? Então, quem de nós vigia e ora? Esse que é o problema, né? A gente, na hora que já está acontecendo a tentação, é que a gente começa a orar muitas vezes. Ou então, quando já aconteceu, já se concretizou, né? Ah, meu Deus, né? Me ajude, me retire dessa circunstância. Mas aí a gente já está na circunstância, né? E a circunstância, muitas vezes, nós entramos nela, nós caminhamos para ela por causa da nossa fraqueza, da nossa falta de vigilância, da nossa falta de oração. Basta, diz Vinícius, que ouvidemos o conselho do mestre vigiai e orai para que tal nos aconteça. Passada a tormenta, serenado o nosso ânimo e acalmada a nossa fúria das paixões, ficamos confusos e envergonhados da figura que fizemos. Então é aquele sujeito que testa a gente mesmo na paciência, na indulgência, no perdão das ofensas, fala um monte de coisa e a gente fica, o sangue sobe, chega a ficar com o rosto vermelho de tanta raiva, né? E aí a gente conta 1, 2, 3, 4, mas tem gente que não consegue chegar até 10, tem gente que passa de 10, mas não consegue chegar até 20, né? E explode. E aí se justifica. Mas também, né? Como é que pode uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum? Quero ver quem ia conseguir ficar quieto. Meus irmãos, a gente não tem que se comparar com os outros. A comparação que a gente tem que fazer de nós é com nós mesmos. Hoje eu estou melhor do que ontem, estou mais calmo, estou mais paciente, estou mais sereno, estou mais indulgente, estou mais benevolente. Não é com os outros. Cada um é uma individualidade. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Eu estou hoje melhor do que ontem? Então, isso que eu estou passando, essa tentação, esse teste de paciência, está me tirando do sério da mesma forma que me tirou ontem ou há um tempo atrás? Ou pior,
né? Embora não haja regressão, mas às vezes a gente se deixa envolver com tantas coisas do mundo que nós parecemos que regredimos, meus irmãos. Nós antes estávamos mais, né, serenos, mais calmos, e hoje nós somos fera. Como é que pode isso? Isso é o grau de inferioridade nosso. Não estava revelado, não estava atuante, estava latente. E aí alguma circunstância faz com que aquilo brote, né? Como nós ouvimos a expressão, né, muito comum, o homem velho, né, que está em nós. Então aquilo vem e a gente não consegue controlar. Isso é uma regressão? Não. Já estava em nós, só que estava adormecido, né? Nada estava sendo fator de teste, de tentação para aquilo. Até que chega um momento em que nós somos tentados, testados, e aquilo brota, né? Passada a tormenta, serenado o nosso ânimo e acalmada a fúria das paixões, ficamos confusos e envergonhados da figura que fizemos. E aí a gente faz caras e bocas às vezes, né? Para falar, para gritar, para vociferar, né? E a gente vê depois e parece uma caricatura. Olha que interessante, né? A nossa expressão facial em dados momentos de tentação, de teste, como nós reagimos, fica parecendo uma caricatura. Então, olha que inteligência de Vinícius, né, ao usar essa metáfora, né, essa comparação. Ficamos envergonhados da figura que fizemos, vendo refletida no espelho da consciência a nossa caricatura moral, mais do que uma caricatura plástica, uma caricatura moral. E tantas vezes isso sucede que acabamos por conhecer-nos a nós mesmos. Então, às vezes, esses indesejáveis, esses caricaturistas, são úteis. Por isso Deus permite que eles venham até nós. Não é Deus que os manda, mas Deus permite. Porque às vezes a gente só consegue cair em si, né? Olha a parábola lá do filho pródigo, né? Ele virou, no momento em que ele estava na lama, literalmente, cuidando de porcos, ele virou uma caricatura, meus irmãos. Ele que era o filho de um grande fazendeiro, de um grande produtor, né, com tudo do bom e do melhor, que representa Deus, nosso Pai, preferiu se afastar e ir em direção à caricatura de si mesmo, né? Mas caiu em si. Então, é essa que é a função, né, do mal, desses indesejáveis, né, desses adversários, desses antagonistas, desses inimigos que muitas vezes surgem nas nossas vidas. E é por isso que Deus permite. Porque muitas vezes a gente não cai em si por conta própria. A gente precisa de um garro-chão, né? De uma sacudidela, porque a gente é preguiçoso espiritualmente, moralmente. Então vem alguém e aquilo faz com que a gente, mesmo que inicialmente a gente não aceite, eu não sou nada disso que ele está falando, né? Mas aquilo fica na nossa mente. Depois, como diz Vinícius, depois quando o nosso coração se acerena, né? Que a gente cai em si, que a gente acalma a fúria das paixões, né? E não cai em si ainda, mas reflete, analisa. Será que eu sou tudo isso? Meu Deus, que vergonha, né? Será que eu estou precisando melhorar nesse ponto? Às vezes a gente só se dá conta desse defeito, dessa fraqueza, né? Desse mau caratismo num determinado aspecto, quando vem alguém apontar mesmo o dedo para a gente. Porque antes a gente fica naquela concha, né? Aquela redoma de vidro achando que a gente é o máximo, né? Que a gente já está caminhando, né? Ah, eu estou muito bem, né? Eu tenho consciência de que eu estou caminhando e tal. Será? Né? Será? Às vezes a gente, como diz meu pai, né? Que foi da Marinha, a gente às vezes está marcando passo.
Parece que a gente está marchando, mas a gente não está. A gente está marchando no mesmo lugar, marcando passo, né? Então, precisa, às vezes, de um adversário como esses, né? É isso que Vinícius está a dizer aqui. Tantas vezes isso sucede que acabamos por conhecer-nos a nós mesmos. Condição essa essencial para a obra de nossa regeneração e aperfeiçoamento. Aí a gente se incomoda com a gente mesmo. Não é o outro que incomoda mais. É a gente que incomoda a gente mesmo. E tem que melhorar isso. Tem que rever, né, esse comportamento meu, essa atitude, esse sentimento, esse pensamento, esse desejo. Então, isso é útil para o nosso aperfeiçoamento. Principiamos, então, diz Vinícius, a corrigir as desarmonias das linhas do caráter, a fim de não mais fornecermos motes para serem glosados pelos indesejáveis, que, pretendendo tentar-nos e afligir-nos, acabam por prestar um dos mais relevantes serviços. Serviço esse, aliás, que não nos prestariam os nossos melhores amigos. É muito raro um amigo nosso, embora o amigo verdadeiro, ele aponte muitas vezes, ó, fulano, Rafael, isso que você está fazendo não está bom não. É o pai ou a mãe, né, que dá aquela bronca e a gente fica zangado, né? Mesmo depois de passar da infância e adolescência, né? É o pai e a mãe que chama a gente e fala, o que é isso? É isso mesmo? E a gente fica, né, aborrecido. Mas isso faz efeito. Por quê? Porque o pai e a mãe estão chamando a atenção da gente, quando criança, quando adolescente, quando adulto, para o nosso bem. Eles não estão querendo expor os nossos defeitos, né? Os nossos desvios de conduta, de personalidade, de caráter. Eles estão querendo melhor, que nós sejamos os melhores. Então, apontam. Né? É aquele amigo que fala diretamente, ó, fulano, eu acho que isso que você está fazendo não está legal. Ou então, às vezes não tem, né, a predisposição, a aptidão para falar, manda um bilhete, uma carta, né, mas alertam a gente. E às vezes a gente fica todo zangadinho. Às vezes a gente não quer mais ser amigo dessa pessoa. Né? Não vou ser mais, vou me afastar de fulano. Podemos muitas vezes fazer isso de forma consciente ou até de forma inconsciente. A gente vai se afastando. Né? Por quê? Porque ele está apontando os pontos que nós precisamos corrigir, melhorar. Né? Mas esse serviço, como diz Vinícius, aliás, não nos prestariam muitas vezes os nossos melhores amigos. Oremos, pois, em favor dos nossos caricaturistas. Olha aí, ouvistes o que foi dito, amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam e perseguem. Então, oremos, pois, em favor dos nossos caricaturistas. Sejam eles, meus irmãos, encarnados ou desencarnados. Os nossos irmãos, que muitas vezes estão na condição de obsessores nossos e que estão destacando, às vezes, um ponto ruim do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso sentimento. E a gente tem que mudar, né? Porque se a gente não mudar, a sintonia continua, meus irmãos. Se a gente não mudar, a sintonia continua. Então, muitas vezes a gente se faz de vítima. Eu estou passando por uma obsessão, estou passando por uma perseguição espiritual. Isso está sendo permitido para que nós nos analisemos. O que eu tenho que melhorar em mim? Né? Se eu estou num tipo de conduta, né, numa atitude, que a gente às vezes sabe que é ruim. Não, eu sei que isso não é muito bom, mas é como dizia o professor Cláudio, é aquele pecadinho predileto. Né? Eu não consigo deixar de fazer isso. Aí começa a sofrer uma perseguição espiritual, uma obsessão. Como que a gente se livra disso?
tomando passe, indo à casa espírita, né? Frequentando a igreja, né? Não, só isso, basta. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, a gente tem que progredir, a gente tem que deixar, abandonar a fraqueza, o pecado, a concupiscência. Se a gente não mudar, você pode ir à casa espírita, tomar o passe, tomar água fluidificada, pode ir à igreja, receber lá a hóstia, né? Enfim, pode receber a imposição de mãos, né? No culto lá da igreja protestante, pode melhorar por um tempo, mas depois vai voltar. Se você não mudar, se você continuar fazendo as mesmas coisas, como que né? Tem até uma frase comum, né? Não se concebe, né, de alcançar resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas, né, ou tomando as mesmas atitudes. Então, a gente tem que mudar. E mudar para melhor, é lógico. Oremos, pois, em favor dos nossos caricaturistas e louvemos ao Senhor, que tudo organizou e dispôs visando ao nosso bem. Então, a permissão de Deus, de Jesus, dos espíritos protetores, dos anjos, dos santos, é por quê? Porque eles querem que nós nos corrijamos, melhoremos, progridamos, cresçamos espiritualmente. E como que a gente cresce, progride, evolui, melhora? Tirando, né, deixando esses defeitos, essas concupiscências, essas fraquezas para trás. Agora eu sou uma outra pessoa. Eu não faço mais isso, né? Então, eu acho muito interessante, às vezes, os católicos que fazem promessas, por exemplo, não para conseguirem, né, e barganharem com Deus e com a espiritualidade, mas porque tem outros objetivos maiores, melhores, né? Às vezes não estão querendo nada material, estão querendo conseguir mesmo empreender algo bom, positivo, né? Não só para si, mas para uma coletividade, e fazem promessa. E às vezes é exatamente aquele ponto fraco que a pessoa tinha, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de, sei lá, de ficar tão apegado ao dinheiro, e, enfim, né? Vou passar a fazer mais caridade, se eu conseguir implementar isso assim na minha vida. E fazem, né? Assumem esses compromissos e fazem, né? Então, tem aqui para nós terminarmos a nossa reflexão de hoje, um texto eu vou apenas mencionar, porque fala, né, é um texto maravilhoso de Emmanuel, e está no livro Religião dos Espíritos. É o capítulo intitulado Professores Diferentes. Mas esse texto, ele aborda mais a questão dos espíritos mais próximos de nós, principalmente os familiares, né? Que são, na verdade, muitas vezes adversários nossos, e que Deus, com base na lei de amor, reúne sob um mesmo teto, né? Sob um mesmo lar, numa mesma família, para que nós nos reconciliemos, né? Então, Emmanuel chama esses, né, adversários mais próximos de professores diferentes. Mas não são só esses mais próximos. Os menos próximos, os mais distantes, que também atuam dessa forma, também são os nossos professores diferentes, né? Mas aí, voltando ao versículo de Tiago, e para encerrar também com o texto de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, intitulado Origem das Tentações, vamos ver o que Emmanuel fala comentando o versículo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus
a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. Olha só, meus irmãos. O primeiro, tentação, exterioriza o segundo, concupiscência, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Olha aí o nível espiritual nosso. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos, na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Meus irmãos, Emmanuel é professor até de português. Olha que maravilha, hein? Verificaremos a extensão de nossa inferioridade. Olha aí. Pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, é isso. Nós temos que nos analisar, cair em nós mesmos e levantar-nos-emos e irmos ter com o Pai. Se nós encararmos a realidade e não nos levantarmos e não formos ir ter com o Pai, a gente vai continuar na lama. Então, que nós bendigamos, oremos, agradeçamos por surgirem nas nossas vidas esses professores diferentes, esses caricaturistas, porque muitas vezes é graças a eles que nós progredimos. Então fica aí essa lição de Emmanuel, de Vinícius, do próprio Kardec e do próprio Cristo, como também Tiago e Paulo. Que Jesus nos abençoe a todos, um final de sábado maravilhoso para todo mundo, um domingo de paz e uma semana de fé, de esperança, de ânimo e de reflexão. Muito obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe.